Bom dia a todos, eu sou a Érica Araújo, uma colega de vocês, do Centro de Qualidade de Vida da Secretaria de Estado da Educação. Quero agradecer a presença de todos os colegas que estão nas diretorias de ensino, PCNPs, pessoal do programa SP Educação com Saúde, do projeto AP, aos diretores de RH, a todos os supervisores. E hoje a gente está aqui mais um dia, será a nossa última videoconferência do programa SP Educação com Saúde. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação, que é um tema tão importante na nossa área. E lembrando que, se alguém quiser interagir conosco, quem estiver assistindo por streaming, fale conosco, @rededosaber.sp.gov.br. E ao final da videoconferência, nós abriremos para interação. Todos os colegas que estão na diretoria de ensino podem conversar um pouquinho conosco. Hoje a gente está com algumas convidadas aqui, para variar o pessoal da SP Educação com Saúde, muito bacana. A gente está com a Márcia Araguti Coide, que é a coordenadora de fonoaudiologia do programa. A Amanda Raquel Lima, ela é fonoaudióloga da equipe Centro. E a nossa convidada, Adriana Esteves, que é fonoaudióloga da PUC, que é a que vai explanar um pouquinho para a gente hoje sobre esse tema de comunicação. Eu vou passar a palavra agora para a Márcia, que vai conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre o programa. Bom dia, Márcia, tudo bem? Bom dia, Érica. Bom dia a todos. Hoje a gente está aqui, né, pelo programa SP Educação com Saúde. O programa, como já é sabido de todos, tem como objetivo a promoção da saúde e a prevenção de agravos, né? Nós estamos com as equipes no Centro de Orientação Multiprofissional, nas diretorias, que são os CONs. Né? Os CONs tem as pessoas que contemplam, são fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, enfermeiros, tem os escriturários, os motoristas, e os nutricionistas e psicólogos. A equipe atua atualmente nas 13 diretorias e hoje a gente está com o objetivo da campanha da comunicação, que vão ser realizados a partir do dia 30 de setembro e vai até dia 11 de outubro, com essa campanha. E o objetivo é verificar a sensibilidade dos professores, né? A gente trabalhar a sensibilidade da inter-relação dos professores no seu trabalho do dia a dia perante a comunicação. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Márcia. Agora a Adriana também vai falar um pouquinho. Amanda, desculpa. Não tem problema. Tá? Passa a palavra. Então, bom dia a todos. Eu sou a Amanda, sou fonoaudióloga da equipe Centro. Como a Márcia falou, um dos aspectos do nosso trabalho é trabalhar a promoção de saúde e o autocuidado. Quando a gente pensa em autocuidado, para que isso aconteça, eu preciso do autoconhecimento. E a gente sabe, então, que a comunicação é uma ferramenta muito importante, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. E o professor, que é a grande parte do nosso público, ele lida com isso diariamente. Com essa campanha, então, a gente tem a ideia de trabalhar um pouco da percepção de si mesmo e do outro enquanto comunicador. E o quanto isso afeta, o quanto eu afeto o outro com a minha comunicação e o quanto a comunicação do outro me afeta também. E aí a gente vai ver que isso está ligado diretamente com a saúde das nossas relações. Aí. Bacana. Então agora eu vou passar a palavra para a Márcia, para a Amanda. Estou trocando todos os nomes hoje. Adriana. Desculpa, viu, Adriana? A Adriana que vai explanar um pouquinho para a gente, que vai conduzir essa videoconferência. Seja bem-vinda, viu, Adriana? Obrigada. Eu queria primeiro agradecer pelo convite, a Érica, a Márcia e a Amanda. E eu quero que vocês se sintam à vontade para poder perguntar. Tem alguns temas que provavelmente eu posso abordar ao longo da exposição. No entanto, se alguém quiser interromper, também fique à vontade. Como o tema é comunicação, no senso comum é muito dito que a comunicação ela é transparente. E tudo que eu falo, o outro tem controle 100%. Então, eu queria partir daí para conversarmos um pouco, dialogar e refletir sobre
uma outra forma de se posicionar diante da comunicação e principalmente da linguagem. A linguagem, ela é vista, na abordagem que eu acredito, como um sentido construído e produzido na situação de comunicação. E isso é válido tanto para a comunicação oral como para a comunicação escrita. Ela é produto do posicionamento ideológico de cada indivíduo, mais o contexto sócio-histórico daquele momento, mais a linguagem. E esta linguagem, ela tem vários sentidos, e esse sentido ele é construído na situação de comunicação. Portanto, é fundamental a presença do outro para que haja esta comunicação, que vai sendo cada vez mais produzida na situação. E tudo isto, este conjunto de posicionamento ideológico, situação sócio-histórica, mais a linguagem que vai nos dando pistas conforme o outro, conforme eu vou falando e o outro vai demonstrando se ele entende ou não, tudo isto é produto de um discurso e não só apenas da linguagem. No próximo slide, vocês vão acompanhar algumas situações que eu queria que vocês refletissem. Vocês já pararam para pensar? Todos os servidores, não só os professores. A linguagem, como eu já fui anunciando, ela não é transparente. Porque se ela fosse vista como transparente, significa que tudo que eu falo o outro vai compreender 100%. E vamos ver mais adiante que isso não é verdade. Existe uma coisa que é muito importante quando eu estou numa situação de comunicação, que é a subjetividade do outro. O que significa isto? Como que o outro vê a realidade. E esta realidade, ela é fruto de alguns elementos, como a história de vida, aonde eu fui criado, as minhas experiências sociais, profissionais, de formação educacional, o grupo que eu convivi ao longo da minha vida. Então, tudo isso vai interferir diretamente em como eu vejo a realidade. E, principalmente, eu não tenho controle 100% do que eu falo. Vocês podem até fazer um teste em qualquer situação, não precisa ser nem a profissional. Pede para alguém contar um fato que aconteceu há 15 minutos atrás, ou o percurso do trajeto dele da casa até o local, ou o que aconteceu no fim de semana, mesmo que seja um trecho curto de 5 minutos. Se essa pessoa contar e você pedir para ela repetir novamente, com certeza, ou ela vai ter mais detalhes, menos detalhes, vai incluir alguma coisa que ele acabou de se lembrar, ou ela acabou de se lembrar. Então, isso é a maior prova viva de que nós não temos controle 100%, senão eu falaria exatamente igual aquilo que eu acabei de dizer anteriormente. A linguagem, no próximo slide vocês podem acompanhar, ela não é um instrumento externo da comunicação. Como eu já havia dito, e sempre vou estar reforçando, eu vou ir e voltar. Então, vou dizer coisas para vocês que de repente já foram ditas, mas para poder fixar essa reflexão e esse sentido que eu quero trazer para vocês, para a gente poder dialogar e de repente debater se houver interesse. A linguagem, ela não é externa da comunicação. Por quê? Se ela é criada na situação, eu dependo necessariamente do outro até para construir o efeito de sentido, então ela está dentro. Ela é um produto dentro da comunicação e não só efeito de transmissão de informação, como nós ouvimos muitos dizer por aí. E ela não possui um único sentido. Vamos ver? Olha só, no próximo slide tem um enunciado, uma frase que nós podemos acompanhar. É dando que se recebe. Se eu acreditar que esta frase ela é fruto de informação e transmissão de conhecimento e que isso independe do contexto sócio-histórico, do posicionamento ideológico do indivíduo e também da linguagem, do sentido que ele quer dar, o que eu vou ler? É dando que se recebe. O que vocês entendem por isso? Só por esta frase. É dando que se recebe. Me parece que é pouco, né? Vamos acompanhar as possibilidades desta frase? Olha só, ela tem múltiplos sentidos. Vamos pensar, ó, se eu for para a comunidade política, para o grupo político, ela vai ter um sentido. Se eu for pensar no Papa franciscano ou nos franciscanos, vai ter um outro sentido. Se eu pensar
nas prostitutas vão ter outro sentido. Então, esta mesma frase, este mesmo enunciado, é dando que se recebe, ele vai mudar conforme a pessoa, o grupo e o contexto sociohistórico. Vamos ver no próximo slide que a fonte originária, aonde nasceu esse enunciado, é dando que se recebe, ele veio do discurso religioso, ele nasceu lá, permaneceu no contexto sociohistórico, ficou na memória nossa, da sociedade, e aí é uma sociedade universal, que não necessariamente corresponde só a uma região, só ao universo brasileiro. Então ficou na nossa memória, que eu falo aqui de memória discursiva, mas é pensando na memória da sociedade, e aí este enunciado, esta frase, é dando que se recebe, volta em outro momento, em outro contexto sociohistórico, e aí ela vai tendo novas significações. Perde o sentido religioso, se populariza e cai em outros contextos, como o contexto político e vulgar. Mas se nós pensarmos no dia a dia, a gente brinca muito em alguma situação que a gente está com os colegas, alguma situação de descontração, alguém pede um favor, faz uma brincadeira, nós falamos, é dando que se recebe. Então, só voltando, surge no discurso religioso com o sentido, olha, então eu vou me doar, eu vou ser solidário com as pessoas, que eu vou receber a fé. Então, ela tem esse sentido primeiro, não surgiu, fica no contexto sociohistórico, na memória da sociedade, vai migrando para outros grupos, como político, então eu tenho que faço um favor para receber voto, por exemplo. Não é só isso no contexto político, mas um deles. Então, vai para o contexto político, vai para outro contexto vulgar e vai recebendo novas significações. Então, não dá para afirmar que só tem um sentido. E mais ainda, que eu não tenho que considerar o outro, eu não tenho que considerar a situação de comunicação. Se eu pegar essa frase isolada e não ver todos esses aspectos que nós estamos trabalhando, fica difícil compreender qual que era a intenção, pelo menos inicial, de quem estava falando. A linguagem, ela traz sentidos pré-construídos, ecos da memória, como eu falei para vocês, é dando que se recebe. Veio de um momento histórico lá atrás, de décadas e décadas atrás, e ele veio ressurgindo com outros sentidos. Então ele ficou na nossa memória. É uma memória reforçando coletiva socialmente. Então isso é importante para poder reforçar que muitas pessoas acreditam ter a ilusão de ser dono do que eu digo, dono do discurso, e que eu tenho controle sobre aquilo que eu falo. Então isso não é verdade. Se eu não considerar o outro, a subjetividade, que é a forma como ele vê a realidade, o posicionamento ideológico, esse posicionamento ideológico, ele vai ser formado pela formação, só reforçando, pela formação educacional, pela minha história de vida, aonde eu fui criado, e eu não tenho controle sobre isso, eu nem percebo. Mas geralmente quando nós falamos de um lugar. E este lugar diz muitas coisas que eu acredito. E tudo isso tem que ser levado em consideração. Posicionamento, contexto sócio-histórico, mais a linguagem. Então, e isso fica no coletivo da memória. Então eu vou trazendo palavras, enunciados que já foram ditos. E esses enunciados, essas frases, elas vão criando novo sentido naquela situação de comunicação. Tá? Agora, Adriana, é a questão da idiosincrasia também, né? Vamos supor, a gente está num ambiente de conversa, eu estou discursando, eu estou conversando, não necessariamente a mensagem que eu estou querendo passar vai chegar de um jeito para essa pessoa, vai chegar de um jeito para aquela pessoa, falando a mesma coisa, a mesma palavra no mesmo momento, o mesmo contexto, mas cada pessoa vai associar isso de maneira diferente. Isso que é a tal da idiosincrasia que a gente fala, né? Então, o que está resgatando é essa questão, você não se comunica sozinha, né? Nunca. Você tem essas pessoas e cada pessoa, vamos supor, na hora da escrita, quando a gente vai escrever, eu penso de uma forma, na hora que eu passo no papel sai mais ou menos de uma outra forma, não daquela que eu pensei, e a pessoa que vai ler entende talvez de uma outra forma que você nem pensou e você não escreveu, né?
Por isso que a comunicação é importante mesmo no nosso dia a dia. Isso, porque, até reafirmando isso, é legal você trazer essa questão, Érica, porque eu até falei inicialmente, serve tanto para o oral como para o escrito. Como o primeiro envolve a subjetividade do outro, e a subjetividade é como eu vejo a realidade, então quando eu ouço alguém, ou quando eu leio um enunciado, um e-mail, ou alguma coisa que eu mandei para alguém, eu vou ver a partir do meu ponto de vista. Então é interessante que às vezes nós estamos num grupo de colegas, por exemplo, eu escrevo um e-mail e disparo, pedindo alguma coisa, solicitando alguma coisa. É interessante que mesmo que alguém venha com algo escrito, você vai ver diferentes interpretações. Ah, mas você escreveu isso? E isso eu entendi, porque ele tem a subjetividade, a forma como ele vê a realidade. Olha, eu entendi isso, isso, isso. E mesmo agora, nós estamos dialogando com vários servidores. O que eu estou dizendo, cada um vai pegar uma parte que ele acha mais interessante, que faz mais sentido para ele, que reforça coisas que ele já ouviu em outro lugar, ou que ele não compreendeu e ele quer perguntar, nossa, mas isso parece inicialmente um pouco complexo. Então eu vou voltar para poder perguntar para ver se eu compreendo melhor. E de repente para um outro colega já é mais claro. Então, sempre quando estamos nos comunicando, não podemos esquecer da subjetividade, então o sentido é construído na relação e desses outros contextos, que é o posicionamento, da onde eu estou. Quer ver? É uma coisa mais simples. Se eu pegar uma pessoa religiosa, ou mesmo um político, ou mesmo uma pessoa esportista, um dançarino, tem uma série de profissões. Tudo que é dito, ele vê muito da história de vida e da experiência que ele tem. Então, aquilo que é construído na situação vai partir das vivências que ele tem. E ele não tem consciência, não é uma coisa que eu paro e penso, ah, você quis dizer isso, isso, isso. Aí a outra vai dizer, ou é ou não é, depende de qual é o sentido que ela quis dizer. Então, sempre quando nós falamos de comunicação, a gente tem que pensar que ela não é transparente ou não tem controle. Ela é sempre construída. E é interessante, Érica, partindo desta questão que você colocou, que às vezes a gente fala uma coisa e acredita que é claro. E aí, a partir da pergunta do outro, eu tenho a oportunidade de repente, me explicar melhor, de reformular, de acrescentar um conteúdo. Então, é interessante também para quem fala. Porque às vezes fala, nossa, inicialmente eu achei que eu tinha deixado claro. E a gente percebe que não. Então, isso é uma outra dica. É muito comum nas relações, quando eu falo uma coisa e o outro diz outra, fala, não, você não me entendeu. Eu quis dizer isto ou aquilo. Não é que o outro não entendeu. Como ele tem o ponto de vista dele, a forma de ver a vida, as experiências, então ele vai entender de uma forma muito particular, muito singular. Então, se eu falei e o outro não compreendeu, eu tenho que procurar alternativas para ver se eu consigo me fazer claro. E mais adiante nós vamos ver que tem o verbal, mas não é só o verbal, tem o não verbal, que influencia demais. É o tom de voz, uma série de coisas que nós vamos aprofundar já já. Uma coisa importante no próximo slide, que fala que o discurso é contínuo, por conta disso que a Érica estava trazendo. Ó. Primeiro que ele é construído na situação de comunicação e às vezes, até a gente estava comentando, para um faz sentido, para o outro não. Às vezes eu falo uma coisa que já foi dito antes. Então, quando eu enuncio e eu comunico com alguém, para aquela pessoa faz total sentido. Para outra, como é a primeira vez que ela está se deparando com aquela situação, então às vezes pode ficar um pouco obscuro a situação de comunicação. Com o aluno, então, isso é fundamental. Se de repente eu estou trazendo uma temática que envolve cultura, que esse aluno já foi em exposições, em filmes, de repente o pai adora leitura ou pintura e conta muitas histórias, de repente aquela temática é bastante interessante. Ou tem familiares que já viajaram bastante, conta bastante histórias da situação geográfica do Brasil ou de uma determinada região. Quando o professor traz uma temática para aquele aluno já faz muito sentido inicialmente, porque já foi dito antes. Para o outro que é a primeira vez, então pode ficar meio estranho. Como nós falamos já de singularidade, tem uma questão também de perfil. Tem pessoas que têm uma facilidade imensa com matérias que é mais do lado da humanas. Tem outros que têm uma facilidade enorme para a área de exatas. Então, quando estamos nos comunicando, a gente nunca pode esquecer da singularidade do outro. Isso é uma coisa que eu quero reforçar bastante com vocês, tá? E é interessante que, às vezes, o mesmo tema, ele pode ser abordado de formas diferentes e com sentidos diferentes.
pelo mesmo professor ou até por outras pessoas. Então, isso é interessante também. Mas o mais importante é a gente ter em mente que tudo que nós falamos, eu não estou falando pela primeira vez. Como nós diariamente conversamos, estamos expostos às várias situações, a gente vai aprendendo uma série de coisas que nem nos damos conta. E quando a gente já está reproduzindo algo que alguém me falou e eu vou inserindo no meu vocabulário e aquilo vai ajudando a aumentar o meu léxico e vai ajudando na minha situação de comunicação, tá? No próximo slide, nós vamos ver que quando eu estou me comunicando, existem efeitos de sentido que eu vou causar naquele outro. E este efeito de sentido, eu vou falar de uma forma geral, tá? Ele depende de dois aspectos, basicamente, o verbal e o não verbal. O verbal, ele corresponde mais ou menos de 30% a 40% de efeito na comunicação. Há pessoas que defendem, estudiosos, 30% apenas. O não verbal, ele já comunica a 70% de influência nos outros. Eu acho que a gente já até ouviu dizer isso, mas não se dá conta. Que vai influenciar na performance comunicativa. A gente escuta muito assim, principalmente no meio político. Não importa muito o que eu digo, se é verdade ou não. O que importa é se eu vou causar impacto no outro ou não. Se aquilo vai parecer de fato verdade ou não. Então, não é que o conteúdo seja desnecessário, que é o verbal. Claro que ele é. Se eu não tiver domínio daquilo que eu falo, eu não vou ter credibilidade. Isso é indiscutível. O verbal é importante. Mas como nós estamos falando de efeito de sentido, ele é muito mais importante. Ele causa 70%. Ó, no slide que fala da comunicação não verbal, já pulando 2. O não verbal, como ele corresponde a 70%, eu vou iniciar falando dele, tá? Ele depende basicamente de 3 itens: dos gestos, da expressão facial e da postura. Esses aspectos, eles são variados e ele vai depender da situação de comunicação. O que isso quer dizer? Pode ter uma situação que eu vou utilizar mais gestos, menos gestos, eu vou ter que ter mais cuidado com a postura ou com a expressão facial. Então, são basicamente 3 aspectos que eles vão sendo utilizados sem que a gente tenha consciência, mas eu diria que tenhamos, principalmente o servidor, nas suas várias situações de comunicação. Se eu consigo pensar que o não verbal corresponde a 70% de efeito no outro e que, pensando de uma forma geral, os 3 aspectos mais importantes são os gestos, a postura corporal e a expressão facial, então isso já auxilia no momento que eu vou me comunicar. Os gestos, o que é bastante interessante, ó, se eu gesticulo muito alto e tapo o rosto, isso dificulta vocês me verem, tá vendo? Eu tô fazendo de uma forma proposital. Então é importante que o rosto esteja sempre livre, para na hora que eu estiver me comunicando com o outro, ele consiga perceber e compreender melhor aquilo que eu falo. Então é interessante que o gesto seja, primeiro, abaixo da região do peito e acima da cintura. Que ele não fique muito alto, senão eu vou chamar atenção para as minhas mãos. E aí o que eu estou falando, meu rosto e o contato do olhar, acaba ficando secundário. Os gestos é interessante que não seja muito exagerado, porque ele tem que estar em harmonia com aquilo que eu estou querendo me comunicar. Nem excessivo e nem menor. A não ser que, como eu falei, eles vão variar. Que eu esteja numa situação, que eu esteja muito irritado, muito nervoso. Aí algumas pessoas não conseguem ter o controle e acabam exagerando. Mas aí, como eu falei, ele vai depender, vai variar conforme a situação. O olhar, ele é fundamental, gente. Eu passo credibilidade, eu passo respeito. Mesmo que a pessoa seja mais tímida ou reservada, eu ouço muito isso. Mas a Adriana, eu não consigo ter esse contato do olhar. Isso, para mim, pensando na história de vida, uma série de coisas, é difícil demais. Então, para quem é mais reservado, mais tímido ou mais inibido, faça, ó, tira, olha, mas não deixe de olhar, porque o olhar ele é fundamental, ele passa credibilidade. A postura corporal nem se fala. Eu tenho que ter muito cuidado porque eu quero falar, me aproximar, distanciar, ter uma postura que seja mais reta, os pés na altura do quadril, nem muito aberto nem muito fechado,
Primeiro, para não prejudicar a coluna, para não ter problemas de saúde fisiológicos mesmo, e segundo, para poder passar mais credibilidade. Eu queria dividir com vocês uma situação. Outro dia eu estava participando de uma oficina numa escola, e aí um professor comentou o seguinte: Adriana, eu acho que professores que têm a estatura menor já têm desvantagem daquele professor que é mais alto, porque na nossa cultura, quem é maior acaba tendo mais respeito do que uma pessoa que tem menor, que é menor de estatura. Eu falei, será? E aí, como estávamos num grupo, nós começamos a debater essa dúvida que a professora... Dúvida não, na verdade ela afirmou, porque ela é pequena. E aí uma outra colega que também é professora falou assim, Adriana, isso acontece porque na memória da nossa sociedade, todo mundo sempre ouviu dizer, desde que era pequeno, por meio dos livros infantis, por meio dos filmes, que o menor é mais frágil, mais indefeso, e o maior já tem mais força, tem mais credibilidade, tem mais vantagem. E aí, imediatamente, antes de eu responder e da gente fazer uma reflexão, foi bastante interessante, que veio um professor que relatou uma experiência pessoal. Ele é baixinho, ele é pequeno, ele tinha 2 cargos, ele dava aula numa escola do estado e a outra particular. E nessa particular ele estava bastante descontente por uma série de fatores, ele estava interessado em sair. Neste dia que ele foi dar aula, ele dava aula para o ensino médio. O namorado de uma das alunas dele tinha ido na sala e era troca de professor. E ele havia pedido para o aluno, por favor, se retirar, porque ele ia iniciar a aula. E aí o aluno não quis se retirar. Ele falou que ele ficou tão incomodado que ele pediu 3 vezes. O aluno não se retirou. Ele falou que veio uma força nele, que ele não sabe de onde veio, diante da situação que ele estava com muita tensão e muito conflito, que ele disse que esbravejou, falou muito alto, pegou o gesto, colocou assim no rosto do menino, se você não sair daqui agora, eu vou te expulsar. Mas ele disse que esbravejou. E aí o menino saiu porque ficou com medo. E ele falou que era bem grandão, já era do 3º colegial. Ele ainda falou, nossa, tô perdido, gritei tanto que agora eu vou ser demitido. O que aconteceu? Nenhum professor fez nenhum comentário, porque ele excedeu o limite dele, que nós vamos falar já já do limite de cada um. O menino saiu, ficou com medo e posteriormente ele soube que esse aluno era faixa preta de judô. Ele falou, meu Deus, se esse menino quisesse me dar um golpe eu estava perdido. Mas ele foi dominado pela emoção, ele já estava com conflito, irritado com outras situações. E mesmo ele sendo pequeno, ele usou postura, olhar, gesto, entonação de voz. O menino ficou com receio e saiu da sala. Então, tudo isso para reforçar que o tamanho, ele não importa. Importa é o nosso posicionamento diante de cada situação que acontece. Não estou dizendo que a situação desse professor foi boa, foi adequada, seria uma situação sugerida, mas eu usei este exemplo para demonstrar que o que importa muito é o nosso posicionamento diante de cada situação. E ele fez recurso, claro que de uma forma inconsciente, mas usou os gestos, usou o olhar, usou a postura, porque ele disse que se aproximou muito do aluno, claro que não tocou no aluno, mas se aproximou para dizer, olha, eu estou te pedindo com educação, em outras palavras, para você se retirar. Como você não está se retirando, então ele foi um pouco mais agressivo naquela situação. No próximo slide, nós vamos ver que nós temos que ter cuidado com o não verbal, porque se o não verbal estiver exagerado, ao invés dele ser um facilitador, ele pode me atrapalhar no momento que eu estiver me comunicando. Então eu tenho que ter cuidado com os gestos e olhares, porque se eles forem exagerados, acabou. Se eu estou solicitando algo para alguém, ou se eu estou querendo trazer, está todo mundo lá bagunçando, vamos supor, os alunos bagunçando. E aí eu estou querendo chamar a atenção dele para algum tema, para alguma coisa que eu acho que é importante e que isso vai cair na prova, ou que isso vai fazer muito sentido para o aprendizado geral. Se eu ficar fazendo muito gesto exagerado, não vai adiantar. Então, de novo, é importante o meu posicionamento. Eu ser firme conforme a situação vai me pedir. Ou até o contrário. Eu estou numa situação que eu quero pedir algo. Então, é algo que não é muito comum, seja com gestores, seja com uma outra pessoa. Eu estou querendo explicar o porquê que eu acho que aquilo é interessante ou para o coletivo de trabalho ou para alguma outra situação. Eu tenho que ser cuidadoso. Se eu ficar
esbravejando muito, arregalando os olhos, fazendo uso de sobrancelha ou de gesto, a pessoa já vai achar estranho. De cara não vai nem prestar atenção no conteúdo, e sim nesses gestos exagerados. Outra coisa que temos que ter o cuidado, se eu fico com muita coceira no nariz, na orelha, colocando a mão sobre o queixo, na testa, uma série de coisas que a gente não percebe, mas acaba fazendo no dia a dia, lembra que a situação de comunicação ela é construída entre eu e o outro, ou outro, se forem várias pessoas. O que o outro vai pensar? Ah, tá inseguro. Ah, ele tá incomodado com alguma coisa. E às vezes não é nada disso. Você para refletir quando vê, ou tá muito cansado. Quando estamos muito cansados, a gente às vezes, né, faz algumas coisas, mas que isso pode me atrapalhar e me prejudicar na situação de comunicação. Coceiras, por exemplo, pode ser sinais de rinite, pode ser um problema fisiológico que eu não me dou conta, mas que eu preciso procurar um cuidado para que isso não me atrapalhe e seja desfavorável na situação de comunicação, tá? No próximo slide, nós vamos ver que a comunicação verbal, ela depende de alguns itens, como o vocabulário, a pausa, a voz, a ênfase, a melodia, a velocidade e o ritmo. Então, é interessante quando a gente estiver trabalhando na nossa situação profissional, independente de ser professor ou não, de eu ver aquilo que está me pedindo. Se eu falo muito rápido, isso vai atrapalhar que o outro me compreenda. No entanto, vou dar um exemplo. Você, servidor, foi convidado para dar uma entrevista numa rádio. Ou como servidor ou como alguma outra atuação profissional que você possa vir a desenvolver, sem ser servidor. Uma situação, por exemplo, de rádio, de uma entrevista de rádio, como os tempos são curtos, a gente tem que ser mais objetivo e às vezes falar mais rápido. Então, é importante você ter muito cuidado e fazer bastante exercício de articulação, porque se eu exijo, eu vou fazer isso com vocês agora. Se eu tenho que falar um pouco mais rápido, então essa articulação tem que ser mais clara para que não interfira no entendimento do outro que está me ouvindo. Só que aí eu estou falando de uma situação específica. Rádio, por exemplo, uma entrevista numa rádio. Outras situações que eu não tenho um tempo tão curto, mas eu tenho uma série de tarefas para dar. Já ouvi isso também muito de professor. Olha, eu dou aula, eu tenho que seguir o cronograma certinho, eu estou um pouco atrasado. Então, eu acabo correndo, falando mais rápido e nem sempre o aluno entende. Então, a gente tem que estar atento a essas questões. Se eu preciso falar um pouco mais rápido, a articulação tem que ser mais precisa, tem que ser melhor, para não interferir. E assim mesmo ainda pode interferir. Se é uma situação que eu estou mais tranquilo, então articular mais devagar, falar mais claro, ter cuidado com o ritmo. Eu comento muito isso. Pessoas que dão aula para vários períodos, eu estou falando de professor, mas se tiver outro profissional e quiser perguntar, comentamos também. Estamos abertos aí ao debate. O professor, por exemplo, se ele dá aula para crianças da educação infantil, a melodia e o ritmo são fundamentais. As crianças adoram histórias, adoram músicas e cantigas. Então, é um recurso que o professor vai fazer muito mais uso se for, por exemplo, para ensino médio. Que aí ele vai fazer mais uso da ênfase, da pausa, da voz, conforme o que ele quer dar, ou mesmo conforme a situação, né? Se eu estou numa situação de indisciplina, então a minha voz vai ser mais grave, a minha postura vai ser, às vezes, num tom mais imperativo, alguma situação até agressiva. Agora, se eu quero trazer aquela pessoa para a situação de comunicação, tentar fazer com que ele se alinhe e concorde com aquilo que eu vou falar, então eu vou falar mais moderado, articular mais devagar, pontuar aquilo que eu acredito que é mais importante, colocar mais ênfase em algumas coisas. Então são todos recursos que vão variar conforme o que a gente pretende passar para esse outro, tá? Na performance comunicativa, existem fatores que são desfavoráveis. Exemplo. Indisciplina, no caso do professor, indisciplina e falta de respeito dos alunos, número excessivo de alunos em sala de aula, reforma que pode acontecer na escola, ambiente físico organizacional como ruído. Existem escolas que estão num ambiente de ruído externo
ruas, avenidas, enorme, mas o que eles mais se queixam, os professores, são os ruídos internos. Na troca de professor, então quando o aluno vai de uma sala para outra, então tem muito ruído, ainda que seja de 5 a 10 minutos, eles se queixam muito de incomodar. Ou quando o professor está lecionando educação física, se a quadra fica próximo da sala de aula, também eles se queixam muito desse ruído que acaba incomodando. E aí, sem que eu perceba, eu acabo perdendo, não conseguindo administrar essas situações verbais e não verbais que nós estamos comentando. Sem falar da poeira, do pó de giz, que são fatores diferentes, tá? O pó de giz tem produto químico e ele vai caindo conforme você vai escrevendo na lousa. A poeira, ela está no clima, ela está no ambiente. Isso independe de eu limpar ou não, ela está lá. E tudo isso, quando o professor vai dar aula, ou mesmo os outros servidores da parte administrativa, quando entra em contato com produto químico, quem já tem sensibilidade, por exemplo, para ter rinite, sinusite, ataca, a minha voz vai ficar mais abafada, eu não vou conseguir ter uma projeção vocal para que tenha alcance para várias outras pessoas conseguir me compreender, já vou articular menor, eu posso ter coriza no nariz como no olho por conta dessa alergia. Então são todos fatores que o servidor tem que estar atento para ele conseguir administrar e procurar cuidado, procurar se cuidar, tá? Ainda falando das más condições de trabalho, às vezes tem uma escola que naquele período, naquele momento, a infraestrutura está muito deficiente e aí acaba atrapalhando ele também. É muito comum ter, às vezes, falta de algum outro material no período, no decorrer do ano. E aí o professor tem que fazer o quê? Ou o outro servidor? Ele tem que recriar, porque ele precisa executar o trabalho dele. Então, como eu vou recriar para conseguir lidar e administrar com aquela falta ou de material ou de alguma coisa para que eu consiga desenvolver a minha atividade de trabalho? Excesso de tarefas, isso é muito comum. É interessante que se você perguntar para qualquer conhecido seu, qual é a sua profissão? Ele vai falar. Como você desenvolve a sua profissão, a sua atividade de trabalho? Ele vai elencar alguns itens, apenas os itens principais, mas ele faz uma série de coisas a mais que às vezes ele não elenca como ofício da atividade dele, está tão incorporado, está tão automático que ele faz 15 itens ou 20 itens e não se dá conta, e aquilo vai dando um excesso de trabalho que pode fazer com que ele fique estressado e até adoeça. Então isso é importante estar atento. Fazemos coisas que não nos damos conta na nossa atividade de trabalho. Então, principalmente quem tem 2 cargos, é muito comum as pessoas por um determinado momento, eu já ouvi professor me dizer que tem até 3, eu tenho 3 cargos, manhã, tarde e noite, não se dá conta desse excesso. Isso pode prejudicar a sua saúde. E a violência, que a violência é inerente ao nosso querer, ela está aí, e como que a gente pode administrar essas situações? Então, estou falando de uma série de aspectos que eles estão impostos a isso, não acontece só na realidade do Brasil. Eu não sei se vocês assistiram o filme Entre os Muros da Escola, que é um filme francês, que retratou a realidade das escolas lá, e quando nós assistimos esse filme parecia que estava falando da realidade do Brasil. Então é uma realidade que, se nós formos parar para pensar, ela é quase universal. Não dá para afirmar que ela é universal, mas quase. Ela se repete. Ela está posta na sociedade por uma série de fatores, e o que a gente tem que fazer? Apesar dessas adversidades, tentar administrar e ver como que a gente consegue trabalhar de uma forma mais saudável, tá? É importante dizer que no trabalho, cada um de nós seres humanos, a gente recria permanentemente a nossa maneira de executar a função. E isso acontece por quê? De acordo da minha história de vida, das experiências profissionais que eu tive, da minha singularidade, dos meus valores e da ética. E isso é saudável. Então, eu tenho que executar a minha função. Cada vez que eu consigo recriar e conseguir colocar o meu perfil, a minha particularidade, eu vou conseguindo construir e desenvolver a minha atividade com mais saúde, que isso é o principal, tá? Adversidades a gente já falou, e é importante reforçar que diante dessas adversidades já citadas,
Quanto mais eu recrio, melhor eu consigo desenvolver a minha função, tá? Vocês já pararam para pensar que em qualquer atividade de trabalho existe uma distância entre aquilo que eu pensei, me planejei, reformulei para executar e aquilo que eu realmente consigo? Porque existem tantas questões e adversidades na vida que tem uma distância. Então, eu vou desenvolver minha atividade. Então, hoje eu pretendo sair tal hora da minha casa, fazer tal caminho até chegar no trabalho. Ao chegar no trabalho, eu vou desenvolver minha atividade de tal e tal forma. Nunca acontece assim. Então, isso é importante a gente pensar. Há uma distância entre aquilo que eu planejo e aquilo que eu executo. Para todas as pessoas, não é para uma ou para outra. E isso é saudável. A gente não tem que ficar se cobrando para que, eu pensei em fazer uma coisa, mas saiu outra. Por quê? Isso me traz angústia, me traz tensão, me traz insatisfação, e aí acaba sendo mais difícil ainda de eu conseguir desenvolver a minha atividade, tá? E essa distância é o que caracteriza a atividade de trabalho e o ser humano na sua função. Como que eu posso administrar situações que interferem na atividade de trabalho? Primeiro, eu preciso ficar atento às condições de trabalho, porque cada uma vai ter a sua particularidade. Eu preciso procurar alguma atividade que auxilie e que me ajude a desenvolver melhores condições, não só do meu bem-estar vocal, mas como também condições profissionais. Eu preciso construir um espaço, isso é muito importante, para poder questionar a minha realidade e pensar junto com os colegas de trabalho como desenvolver ações coletivas que propiciem melhores condições de trabalho. O que isso quer dizer? Se eu tenho um problema que está acontecendo na minha atividade de trabalho e eu consigo dividir com os colegas, às vezes no coletivo a gente consegue encontrar uma solução, ou para resolver o meu problema, ou às vezes o meu problema é um problema de um outro colega também. Então, sempre as situações, quando eu consigo falar, expor no coletivo, o próprio coletivo às vezes consegue construir situações para poder resolver os problemas. Então, o coletivo ter esse lugar para falar e ter um coletivo para me ajudar, isso é de cooperação, isso é fundamental, tá? Queria colocar até uma questão pertinente, que era uma dúvida que chegou para a gente aqui. Então, para você entrar nesse contexto que você está expondo, você também tem que estar aberto para querer se relacionar, né? Você saber que no ambiente de trabalho você não tem como fugir das relações interpessoais, porque ultimamente eu falo que parece que as pessoas estão vivendo na era do caramujo, né? Tá todo mundo querendo a sua casinha, né? O seu corpo, tô aqui dentro e não está muito preocupado com essa questão das relações e do coletivo. Então, você tem que estar aberto para isso também. Sim. E aí entra essa questão da nossa colega, que é aqui da sede. Ela diz o seguinte: a comunicação pessoal e interpessoal é muito importante para todos os setores da nossa vida. E, às vezes, a gente se depara com pessoas que são naturalmente criadoras dessas barreiras, né? Então, ela queria saber de você, Adriana, se tem alguma dica para essas pessoas que têm esse tipo de atitude, né? Alguma dica que sensibilize essas pessoas, de mostrar o quanto ela é importante nesse processo todo, né? Uma coisa que eu vou adiantar, tá bem nos outros slides, mas não tem problema, já que a pergunta é o momento é oportuno. A primeira questão fundamental nas relações interpessoais é assim: a gente está falando que de comunicação envolve no mínimo duas e que tem a subjetividade deste outro. A primeira questão é eu ter percepção de mim, de como eu funciono. Porque se eu tiver a percepção dos meus preconceitos, dos meus valores, das minhas éticas, dos meus limites, de como que eu funciono, isso já vai ajudar. Porque às vezes, Érica, eu vejo o outro a partir do meu ponto de vista. E às vezes eu deixo de respeitar este outro. E só isso já começa a ter uma situação ali de conflito, de tensão. O que acontece? Se eu tenho um colega que ele já é impositivo, intransigente,
não escuta. Tudo que eu falo ele já me corta e já vem com uma resposta pronta. Então, esta pessoa vai exigir de mim um cuidado muito maior que eu teria com qualquer outra pessoa para poder me comunicar. Porque de cara, eu já sei que é uma pessoa difícil de lidar. E difícil não comigo, é o jeito dela, a história de vida dela. Ela funciona assim. Então, ao tratar com essa pessoa, eu vou ter que usar muito mais recursos e habilidades do que eu teria com qualquer outra pessoa. E aí, como sensibilizar? Se eu tenho uma pessoa que sempre me corta, não me escuta, é agressiva, é impositiva, deixe ela falar e aos poucos vai tentando colocar o seu ponto de vista. Com certeza ela vai te cortar de novo, aí você fala, olha, eu deixei você falar, eu gostaria muito de colocar o meu ponto de vista, colocar uma questão, eu estou te ouvindo, você pode me ouvir, por favor? Então exige da gente assim, um cuidado enorme. O problema, Érica, é que às vezes nós estamos passando por um período ou por um momento que a gente também não está com toda essa habilidade para ter um cuidado maior. E aí é onde bate de frente. Se eu estou num período que o meu limite está excessivo, que eu estou estressado, porque todos nós temos outras situações, familiar, profissional, amorosa, ou filhos, uma série de situações, ou mesmo no caminho. Se eu estou num momento que o meu estresse já está lá em cima e o meu limite está lá em cima, é bom evitar, por exemplo, conversar com essa pessoa naquele dia. Porque se ela funciona assim, eu já sei. E o importante é a gente sempre ter em mente que às vezes não é pessoal. Dependendo do momento que eu estou passando, tudo que o outro me diz eu levo para o pessoal. Ah, é comigo. Não, com a outra pessoa é diferente, o problema é só comigo. Só que eu estou vendo a partir do meu ponto de vista. E isso é ruim, porque se eu já estou afetada emocionalmente por uma situação, eu não vou conseguir ver o conjunto, a totalidade do que está acontecendo. E às vezes, por um problema pessoal, eu começo a trazer tudo para mim. Achar que eu sou perseguido, achar que eu sou a vítima, achar que ninguém gosta de mim. Então, a questão principal é eu perceber o meu funcionamento. Principalmente o preconceito, porque todos temos. A forma como eu lido com uma situação. Então, estamos aqui nós quatro. A gente pode estar exposto à mesma situação. Eu, de repente, posso me incomodar muito e vocês três tirarem de letra. Porque como tem a singularidade, a história de vida, o que eu estou passando, aquilo pode afetar mais um do que o outro. E isso a gente tem que estar atento. E até falando de percepção, Érica, olha, se eu pegar esse copo aqui de água, vocês estão vendo? Olha, este copo. Aí eu perguntar para duas pessoas, nossa, o que vocês acham desse copo de água? Uma pessoa que de repente é mais perseverante, é mais otimista, vai falar, nossa, esse copo está quase cheio. Se eu mostrar para uma outra pessoa que é mais pessimista, ou que não acredita, ela vai falar, nossa, Adriana, esse copo aqui está vazio. Olha, para quem está com sede, não vai adiantar nada, não vai matar a sede. Então nós estamos falando de percepção de um objeto, mas que ele vai ter olhares diferentes, porque a percepção ela é subjetiva também. Então, eu acho que um cuidado interessante é isso. Pensar, me conhecer, saber do meu funcionamento, saber do meu limite. Se eu percebo que eu estou num dia que a minha tolerância está menor, nós mulheres temos um fator que é muito desfavorável. Quando a gente está no período pré-menstrual, a gente fica muito irritada, muito nervosa, algumas até pós. Então, se eu estou nesse período, preciso tratar algum assunto com a pessoa, deixa para outra semana. Só que a gente não se dá conta, este é o problema. Como a gente olha pouco para nós, a gente não consegue nem se perceber. Se eu não consigo me perceber para poder lidar com o outro, fica mais difícil ainda. Tá? Eu estava falando de uma situação que é importante, que a gente, até aproveitando isso, né? Perceber o outro e si, buscar soluções no coletivo. Olha, Érica, até aproveitando a sua pergunta, a gente não consegue resolver nada sozinho. A gente precisa do outro para viver. O coletivo de trabalho ele é fundamental. E o que eu acho que a gente tem muita dificuldade de compreender é que, assim, eu preciso do outro para trabalhar. Então, mesmo que eu não concorde com o posicionamento daquela pessoa, da forma como ela leva a vida, não tem problema, é a vida dela. Mas no trabalho, eu preciso conviver. E ainda que essa pessoa seja muito diferente de mim, eu preciso de algo que é fundamental, que é respeitar.
Então, a partir do momento que eu consigo reconhecer que esse outro é diferente de mim, que ele vê a forma de vida e tem atitudes muito diferentes, mas que eu preciso dele para trabalhar, que eu tenho que respeitá-lo, isso já ajuda 100%. É a compreensão, né? Isso. Você não consegue respeitar se você não internaliza se você não tem essa compreensão, né? Isso ele é fundamental na relação humana, ninguém é igual. É claro que a gente se aproxima de pessoas que a gente tem mais afinidade, só que na vida a gente não escolhe situações que a gente quer e nem viver com o que a gente quer. Então, o que é fundamental? De novo, vou estar reforçando, perceber o meu funcionamento, os meus limites, o meu preconceito e respeitar o outro. Eu não concordo com o outro, ele não precisa nem saber. Respeite-o e construa uma relação do coletivo que seja saudável. Se isso já estiver meio atrapalhado, nossa, Adriana, mas infelizmente, olha, já tive problema com um colega, acabei falando coisa que não devia, então reconstrua essa relação. Peça desculpa, fala que às vezes falou uma coisa que você estava muito estressado naquele momento, que não queria dizer, nós fazemos isso. Muitas situações de estresse extremo, a gente fala o que não quer. Se a gente fala isso para as pessoas que a gente gosta, imagine para quem a gente está trabalhando. Reconheça e tente reconstruir aos poucos. E eu acho que respeitar o limite do outro, o jeito do outro é fundamental. Sem perceber, a gente quer colocar no outro aquilo que a gente faz. Então, se eu funciono de um jeito, eu quero impor, sem perceber, o outro também tem que fazer assim, tem que ser daquele jeito, o meu método é o melhor, a gente pensa muito isso. Eu faço há tanto tempo, dá tanto certo, o meu é o melhor, respeite o outro. Porque as coisas só conseguem soluções no coletivo. E se a gente conversar com várias pessoas, a gente vai ver, sozinho ninguém consegue nada. Se eu tiver a consciência de que soluções de problemas, todo mundo tem problema no trabalho, gente, todo mundo. O que difere é como eu vou lidar, porque para mim isso pode incomodar mais ou menos, e eu nunca posso esquecer que eu preciso desse coletivo para resolver as situações. Claro que às vezes se eu tenho um problema particular, eu não quero colocar no coletivo, então eu vou direto ao meu superior. É claro que nós temos situações que são particulares, mas exceto essas que eu consigo resolver sozinho, a maioria das situações são no coletivo. E aí eu preciso trabalhar isso, tá? E a gente tem que ter cuidado, que eu acho que a gente também, às vezes, escuta pouco o outro e não se dá conta. Às vezes a gente acha que sabe demais por ter bastante experiência. Nossa, mas eu trabalho há tantos anos. Nossa, mas eu faço isso há tanto tempo. Entrou uma pessoa agora e quer me ensinar. Então a gente tem que ter um cuidado. Eu queria até dividir uma coisa com vocês. Eu faço parte de um grupo de pesquisa lá na PUC, ele é envolvido por estagiárias, fonos de pós-graduação e profissionais de vários setores, tanto do hospital, do servidor municipal, como da prefeitura. E o que a gente aprende com as estagiárias é tão interessante, porque como elas estão iniciando, elas têm uma forma interessante de ver a atividade de trabalho, a profissão, questões de mídia, por exemplo. Nossa, elas têm uma facilidade com internet, com blog, com rede social, que a gente não tem como eles. E se você não estiver aberto para ouvir e fazer com que elas se sintam inseridas no processo, elas não vão nem colocar. Então, acho que na vida profissional, principalmente, a gente tem que estar aberto e pensar que é uma troca. Eu tenho experiência de 20, 15 anos como servidor. O outro acabou de entrar, mas eu preciso escutar. Será que eu não posso aprender? A gente aprende o tempo todo. Então, acho que a gente tem que estar atento a isso. Eu aprendo constantemente, diariamente, se eu estiver aberto, como você trouxe inicialmente. Então, às vezes, a gente também está fechado, aí como aquele colega já é estereotipado no grupo como, aquele ali não escuta ninguém, aquele ali nem adianta falar. Aí eu estereotipo ele também, esqueço de olhar para mim. Às vezes eu também tenho um problema e não me dou conta. Aí como todo mundo fala que aquele colega não é legal, eu vou na onda também e não olho para mim. E temos sim, porque a gente também tem problema, não é só o outro. Você quer falar alguma coisa, Amanda? Assim, só pensando nisso que a Adriana está falando, então isso é muito importante mesmo da gente trabalhar, porque quando a gente fala na comunicação, a gente pensa muito no que eu falo, então eu vou trabalhar estratégias para atingir o outro, mas a gente esquece um pouco essa questão do escutar, né?
e o quanto isso é importante, porque muitas vezes a gente já vai para um lugar ou vai assistir uma palestra, uma aula já com um conceito formado daquilo. E a gente tende a achar, não, vou esperar ele terminar, mas eu tenho uma coisa para falar depois. Então, essa coisa do escutar, estar acessível e se desprender um pouco dos nossos conceitos para poder escutar e aí sim, pensando no coletivo, a gente conseguir construir, que eu acho que essa é a grande dificuldade no grupo, né? Então, às vezes eu até penso, então eu vou falar no grupo, mas será que eu posso falar? Será que o meu colega vai estar disponível? Então, isso é uma coisa que a gente pode pensar em trabalhar para melhorar a questão da comunicação, né? São as trocas, né? Isso, que e a aí o Adriana falou professor, até pensando agora. no professor, aí existe a relação com o aluno, que aí, nesse caso, ele pode até pensar nas estratégias, mas existe também uma questão interpessoal, né, com os pares, com os gestores, que é uma coisa que a gente tem bastante dificuldade. E aí é difícil você pensar em mudar o outro. E aí, quando eu não vou conseguir mudar o outro, por exemplo, se eu tenho uma colega que é mais impositiva, o que eu posso mudar em mim? Então, Não, você não consegue mudar não o consegue, outro. né? Aí Você eu tenho consegue que aprender a se mudar escutar. em algumas, né, a sua postura, como ela falou, a sua postura, o seu posicionamento em relação ao outro, mas o outro dificilmente você muda. E é interessante porque se eu querer mudar o outro, eu estou tirando a responsabilidade minha. Eu não tenho que me preocupar com o outro e querer mudá-lo nesse sentido, eu tenho que me preocupar comigo. O que eu posso fazer para tentar administrar. E é interessante, Amanda, que você disse assim, mas eu tenho uma dificuldade ali de me relacionar, o que eu posso fazer? Será que eu posso falar ou não no grupo? Nunca tenho uma resposta pronta. Tudo que nós fazemos é construído na relação. Então pode ser que um dia esse coletivo, por inúmeros fatores, está me ouvindo menos. Eu não posso desistir. Espero um outro momento, abordo de novo o assunto, de uma outra forma, vou vendo quem está mais atento para poder me ouvir, até para ajudar, colaborar e expor a minha ideia. Então não é porque eu não fui ouvido um dia que eu não posso ser ouvido nos outros. Então a gente tem que pensar que nas relações de comunicação profissional, tudo é construído. E não necessariamente vai ser resolvido como a gente idealiza. Por isso que a gente tem que pensar muito em como somos e como funcionamos, porque se idealizamos uma situação e não conseguimos atingir aquele objetivo, pronto, já fico frustrado, decepcionado, desisto, coloco a culpa no outro. Então a gente tem que estar muito atento a isso. E uma questão importante que aumenta a percepção nossa e do outro é ter o autoconhecimento, ter flexibilidade. Eu acho que isso é fundamental em qualquer relação, não só profissional, mas na vida. Se eu não tiver flexibilidade, eu vou ter muita dificuldade de me relacionar e de viver. Procurar um equilíbrio emocional. E equilíbrio emocional, eu vou conseguir conquistar isso de várias formas. Eu tenho que cuidar da minha saúde geral, eu tenho que ter lazer, eu tenho que fazer coisas que eu gosto, coisas que me dão prazer, porque os problemas estão aí. Como que eu consigo administrar? Então, são todos fatores que podem me ajudar. E, principalmente, como a Amanda falou, às vezes eu já vou para uma situação com julgamento. Então, se eu já estou com julgamento pré-concebido, eu não vou conseguir olhar a situação. Então, eu sempre tenho que me procurar basear nos fatos. E não julgar ou me fazer de vítima. Porque foi comigo, se fosse com a minha colega teria dado certo. O problema está em mim. Então, acho que se observar, se conhecer já ajuda 50%. E lembrar que pessoas difíceis existem em qualquer lugar. Então, eu tenho que pensar como eu vou conseguir conviver, lidar, ser mais cuidadoso, ter um pouco mais de jeito com aquela pessoa. E se eu tiver um dia difícil, evito. Isso já ajuda 100%. Será que eu não sou uma pessoa difícil? Eu acho que todos nós somos. Não é? E aí, o interessante, Érica, é que a gente está aí na vida para amadurecer. Isso. Se eu consigo reconhecer que eu também tenho os... Quando você fala de difícil, eu falo sempre de limites, que eu acho que isso é interessante. Às vezes, a vida não me proporcionou um amadurecimento em nenhum setor. Exemplo, eu sempre tive tudo o que eu quis, as coisas sempre caminharam de uma forma muito tranquila para mim, e aí eu entro num trabalho, num coletivo, que isso não acontece de jeito nenhum. Então, eu preciso desenvolver. Se o meu limite é a inflexibilidade, reconheço que eu sou inflexível, reconheço que eu sou intolerante, não tenho paciência, é um limite, e vou procurar desenvolver das várias formas. E é interessante que quando a gente tem algo que é desfavorável, todo mundo fala, não é só no trabalho. As pessoas mais próximas começam a falar, só que a gente não dá muita conta, porque me conhece, esse daí sempre fala isso, mas não é verdade.
Então, quando a gente tem um comportamento que ele é ruim e que dificulta as relações, outras pessoas dizem isso em outras situações que não só a profissional. Então, temos que estar atento a isso. Com certeza, a gente deve ser difícil. O que muda é o grau. Uns são mais, outros são menos. Uns estão mais abertos a tentar administrar e viver melhor. Porque quanto mais fechado eu tiver, eu vou ter mais dificuldade na vida. Não é só no trabalho. É com o filho, é com a família, é com uma outra situação. Então, acho que procurar refletir sobre isso já é uma ajuda. Porque mesmo que eu não consiga administrar imediatamente, o reconhecer já é um passo de eu procurar pensar como que eu vou lidar com essas situações que são difíceis, né? Mas com certeza todo mundo tem problemas. Eu tenho. Todos nós. O que é interessante também, tem um slide que fala das relações interpessoais. O que é muito importante? Primeiro, tentar captar os sinais que o outro está me transmitindo. Ah, tem dia que ele está... Lembra que eu comentei? Fui expor uma situação no coletivo de trabalho, ninguém me ouviu. Então, de repente, naquele dia, a pessoa não está muito aberta por algum problema que teve. Sei lá, foi assaltado, atrasou, tem alguém querido doente. Aí ele não está muito aberto. Então, capta esse sinal. De repente, você está escolhendo abordar um assunto num dia que não é um bom dia. Segundo, tenta interpretar as informações e os pedidos não verbais. Lembra que nós comentamos que o não verbal é 70% de efeito de sentido? Eu posso, de repente, estar dizendo para você que eu concordo com você para poder não te chatear, mas lá no fundo, eu não acho que aquilo é uma ideia boa. Tenta captar esses sinais não verbais e compreender por que a pessoa ou não concorda ou não acha uma ideia interessante, que de repente você pode reformular ou reconstruir até com esta pessoa. Você vai com uma ideia, se você estiver aberto, isso é muito importante. Eu pensei em fazer isso. Vou lá conversar com o meu gestor, ele não acha interessante. Ou mesmo no meu coletivo. Escute, preste atenção na ideia dele. De repente, com ele, você consegue construir uma outra possibilidade. E se eu tiver flexibilidade, mesmo que não seja a minha ideia inicial, ela se modifica, mas eu consigo concretizar, mesmo que seja parcialmente aquilo que eu pensei. Então, isso já ajuda muito nas relações interpessoais. E, principalmente, diariamente tentar ter atitudes coerentes e sensatas conforme a situação. Então, não se vitimizar, isso é fundamental. E nem achar que o problema é sempre com você. Se eu estiver atento a essas situações e for tentando construir, a construção ela é fundamental. Isso já vai me ajudar bastante, tá? Tem que ter ética também, né? A ética é um valor fundamental no ser humano. Isso. Claro. Por máximo que você não vá com a pessoa, que você tenha todas essas dificuldades, eu acho que a ética no ambiente de trabalho, principalmente, né, é fundamental. Porque você também não alastra uma situação, você não contamina as outras pessoas, né? Porque se você fica nessa energia, você fica com essa questão do outro, aí você começa a falar, e aí aquilo começa a se alastrar, começa a haver uma contaminação que não é saudável, né? E você acaba perdendo a ética, né? E sabe o que é pior? Como a gente estava falando muito de efeito de sentido e de como eu vejo o mundo, às vezes eu contamino alguém por um problema que nem aconteceu. E às vezes nem é da pessoa, né? A pessoa já absorve aquilo até como sendo dela. E às vezes você não entende a relação de dificuldade entre duas pessoas, se você contamina as que estão... E nem é verdadeira, a realidade nem é essa, né? Então, porque vocês têm uma certa falta de afinidade e tal, você acaba contaminando o outro e aquilo vai. Então, não é nada saudável, né? Fica desfavorável o ambiente, né? Adoece toda a equipe. E o julgamento, como a Adriana já colocou, você acaba julgando as pessoas sem saber, sem às vezes até nem conhecer direito. Claro, quer ver um exemplo fora do cotidiano profissional, mas que vai ao encontro do que a Érica está falando. Aconteceu uma situação assim, uma pessoa tinha 3 carros na garagem, e aí uma das pessoas que foi tirar os carros não era da família, era alguém que se prontificou e foi lá retirar. Os donos dos carros não estavam no ambiente, estavam em outro ambiente. Quando foi tirar um dos carros, não apertou a embreagem direito, e aí fez um barulho, aquele crack, e tinha uma mesinha ao lado. Quando a pessoa ouviu o barulho, qual foi o dono do carro, o julgamento? Nossa...
ele levou a mesinha junto e riscou meu carro. Só que não tinha sido isso. Quem estava na situação de comunicação que estava acontecendo ali, percebeu que o barulho era fruto dele não ter apertado a embreagem e fez aquele rangido. Quem estava fora da situação, nossa, arrastou a mesinha. Quem acha que arrastou a mesinha, porque entendeu assim, pronto, já ficou chateado, já ficou com raiva, já reclamou, já ficou estressado. E o pior, não faz bem para ele mesmo. Não é só para o coletivo dessas 3 pessoas que eram do carro, porque ele foi tentando contaminar. Nossa, para que você pediu para essa pessoa tirar o carro? Olha, ele arranhou meu carro. E o pior, sem nem perguntar se tinha arranhado. Depois que se esclareceu tudo e viu que não tinha arranhado nada, que foi só o barulho da embreagem, até aí, este já tinha contaminado os outros 2. Já tinha sido uma situação de estresse, pronto, não posso confiar, e não é nada disso. Então a gente tem que estar atento. Se eu desconfio que uma coisa aconteceu, espero outro momento e pergunto, confirmo, dialogo, se foi aquilo, tenta ver opções alternativas, eu acho que isso é fundamental. Se a gente for julgar, não dá. E a ética, acho que é um princípio do ser humano. Se eu não tenho ética, se eu não tenho respeito, aí não dá para trabalhar, É isso mesmo. Isso, ética e respeito com o ser humano. E, gente, eu acho que isso é importante, Érica, porque sem perceber, ou mesmo intencional, a gente tende a respeitar pessoas que estão hierarquicamente acima da gente. Isso é péssimo. Eu tenho que respeitar o ser humano. É qualquer um. O ser humano e o seu colega de trabalho, porque cada um tem a sua função. Isso. A máquina funciona numa engrenagem que cada um é uma pecinha fundamental, Eu ia né? comentar isso. É essencial. Sem aquele outro colega, não importa se ele hierarquicamente não está acima de mim, ele merece o meu respeito. E o interessante é que quando eu estou num ambiente que todos se respeitam, todos têm minimamente uma ética, o coletivo fica mais interessante de trabalhar, a energia que corre, aquele ambiente fica agradável, as pessoas sorriem mais. Até aquele que de repente não tinha tão bom por algum problema pessoal que aconteceu, quando ele chega naquele ambiente que ele é absorvido, que ele é acolhido, ele até se torna um pouco melhor. Então, respeito e ética, eu acho que é fundamental. E aí, acho que exercitar isso na gente ele é extremamente importante, porque a gente julga e não se dá conta. Aí, olha o que aconteceu. E contaminar o outro é ruim, porque além de me prejudicar, porque eu fico estressado, não sei o quê, cheio de tensão, prejudica o coletivo, né? Então, isso a gente tem que refletir diariamente. E, Adriana, já falando nesse assunto, né? Por que você acha assim, que na mídia corre muito mais rápido o efeito de um assunto negativo do que uma notícia assim, positiva? Olha, eu não sei dizer por que na mídia isso acontece. O que eu posso... Não é só na mídia, não. Em todo lugar. Eu ia Na comentar vida isso. é assim. Que na sociedade, eu não sei o que acontece. Se você conta uma coisa boa, a pessoa não te escuta, gente. Ela não partilha daquele momento feliz com você. Agora, se é alguma coisa ruim, já todo mundo vai em cima. Eu não sei te dizer, não tenho uma resposta elaborada, pronta. Eu não sei dizer por que o ruim, ele impactua mais do que as coisas boas. Mas eu acho que existe também algo na gente que a gente tem que trabalhar, que parece que as coisas boas incomodam. Principalmente se alguém consegue algo bom que eu também queria e não consigo. Aí eu já fecho meus ouvidos. Nossa, ele conseguiu, eu não consigo. Ao invés de eu ficar feliz por outro, eu sempre comento assim. Se eu estou num grupo de pessoas que eu estou feliz e os outros não consigo nem dividir. Então, quanto mais o coletivo, seja profissional, seja familiar, ou seja de amigos, está bem, eu também consigo ficar bem. É muito ruim você conquistar algo de bom, independente de ser num grau maior ou menor, e não conseguir dividir, partilhar. E isso a gente tem que estar atento, porque se eu estou com ciúme, estou com inveja, eu não estou feliz porque ele está num momento bom e eu não consigo ouvir. Então, talvez, não tenho resposta pronta, eu não sei. Mas pensando aqui agora, talvez seja isso, o bom incomoda, principalmente se eu almejo alguma coisa que está próxima, ou se a pessoa está tendo várias conquistas. Ao invés da gente pensar que caminho ele percorreu, como foi construído, porque tem isso também. Às vezes a pessoa conseguiu algo bom, uma conquista interessante, mas teve todo um percurso que ninguém sabe. Quanto tempo essa pessoa lutou, se dedicou, abriu mão de outras coisas para poder estar fazendo aquilo ali. Nenhuma conquista vem do nada.
O próprio termo diz conquista. Então é algo que veio paulatino, com o tempo, com uma série talvez até de renúncias. Então, ao invés de olhar só o fato concreto, pensar em todo o percurso e principalmente, nós não estamos falando de singularidade? O que é fácil para o outro pode não ser para mim. Então, vou trabalhar o que é difícil para mim para eu também conquistar outras coisas de outra forma, não ficar muito com... Porque ciúmes e inveja está no ser humano, né? Assim. Então... E isso a gente tem que E é um ciclo pensar. também, né? Então, a gente tende a sempre querer ser mais. Então, você gritou comigo porque você é minha chefe. Daí eu vou e também respondo de uma forma mais negativa ao outro. E assim vai se tornando esse ciclo dessa questão negativa. Então, a gente precisa também, eu como pessoa, então colocar um limite. Ó, aqui parou. Então, eu recebi dessa forma, mas como é que eu vou passar para o outro? Então, tem muito isso. Meu chefe me passou uma informação e eu passo para os outros de uma forma ruim também. Tem tudo a ver com a questão mesmo da pessoa, né, do íntimo da pessoa. Eu falo o seguinte, que eu queria que a comunicação, porque a gente vive um problema sério de comunicação mesmo, isso aqui na secretaria, nas instituições, isso tem que ser muito bem articulado e tal, e depende do quê? Depende da relação humana, né? Então, o que eu falo é o seguinte, eu gostaria que a comunicação tivesse a mesma força, a comunicação benéfica tivesse a mesma força do que as fofocas, entendeu? Porque fofoca é uma coisa que vai mesmo, e quanto mais venenosa, melhor, o pessoal fica mais interessado e fica mais envolvido e tal. Então, quem sabe se a gente mudar a energia, né, da coisa, para fazer o processo todo andar. Então, isso vai muito do pessoal, e aí né? entra essa questão, que é o principal, né, que é o adoecimento. E aí eu começo a adoeço nas minhas relações de trabalho, pessoal, por causa de uma comunicação que não foi eficiente. Você fica e aí você gera um conflito, né, ali. Você fica sem conteúdo também quando você começa a dar ouvido para futilidades e tal. eu queria fazer um comentário de uma pessoa que eu trabalhei, que eu achei bastante interessante, que é assim. Existem grupos que naturalmente vivem assim, fofocando, falando mal do outro, isso ele nem percebe, para ele é natural. E aí uma pessoa uma vez me falou assim, olha Adriana, toda vez que eu vou participar de algum evento, eu sempre sei que depois daquele evento, dependendo de quem está naquele grupo que vai ter uma situação, um happy hour, eu nem vou, eu evito. Porque eu sei que ali vai começar a ter um papo, uns comentários, que eu não comungo daquilo. Então, para não ter problema com nenhuma das partes, eu evito, eu não vou. Então, acho que isso é uma estratégia interessante da gente refletir. Se eu já sei que naquele grupo vai acontecer aquele determinada situação, eu não vou. Eu não preciso falar que eu não quero ir porque aquilo sempre acontece daquela forma. Sempre tem fofoca, um comentando mal do outro. É um grupo mais destrutivo. Eu simplesmente evito participar. Você se isenta, né, da história. Eu acho que isso é muito importante. Se não tem como eu me isentar, é uma situação que não tem como evitar, fico 10 minutos e me retiro. Alguém me ligou, eu tenho um outro compromisso. Eu acho que isso é uma estratégia importante, porque a gente conhece as pessoas. E como nós estamos comentando, eu não mudo o outro. Então, se eu não mudo o outro, eu tenho que estar atento a como eu posso administrar e lidar com todas essas situações. Porque se eu conseguir ter ética, ter respeito, ter valores e não me incluir nessas situações, isso já ajuda 100%. Não contamino, não participo, evito, e aí eu consigo conviver melhor. Acho que isso é uma coisa importante. Só para finalizar, o que é interessante na melhor convivência em grupo? Eu tenho que perceber como eu funciono, como os outros funcionam. São 3 coisas diferentes. Eu funciono de um jeito, os outros funcionam de outro jeito e o grupo já vai funcionar de uma outra forma, porque tem eu, tem o outro, tem o grupo, que vai criando uma própria dinâmica. Isso temos que estar atento, perceber os meus limites, as minhas dificuldades, como que eu funciono, perceber o outro e perceber como o grupo vai funcionando. Como tudo é uma construção, o que está muito ruim hoje eu posso sensibilizar para que melhore, pensando em todas essas situações que a gente vem comentando. E uma solução interessante é assim, eu tenho que estar atento, quais são os caminhos importantes para poder solucionar os problemas e as adversidades. Então, pensar em soluções saudáveis, eu acho que isso é importante.
não por meio da fofoca e por meio da desconstrução do outro. E principalmente que essas soluções só vão sair do coletivo, exceto as particulares, tá? E por meio do autoconhecimento. Quanto mais eu me conhecer, ter flexibilidade, ter tolerância, ter paciência, ter respeito, ter ética, eu vou conseguir conviver melhor. Sabendo do que eu tenho de ruim, eu tento trabalhar, administrar e vou convivendo. E ter respeito pelo outro, mesmo que ele tenha menos tempo de serviço, não pensar só em respeitar o colega que está hierarquicamente num posicionamento maior que eu. Eu acho que essas construções diárias, elas ajudam numa melhor relação. E só para finalizar, lembrem-se, a linguagem não é transparente. Eu falo uma coisa, o outro, pela sua história de vida, singularidade, momento que ele está passando, eu ia até comentar isso e pulou. Quando que nós imaginávamos que numa sociedade ia ser aceito o casamento entre homossexuais? Isso é aceito. Ela está pensando até em filhos. Isso há anos e décadas atrás era inadmissível. Então a gente tem que estar atento a isso também, que o contexto sócio-histórico ele vai modificando e as coisas vão evoluindo. E o que me parece é que o servidor que tem muito tempo de trabalho, ele tem dificuldade também de acompanhar essas mudanças culturais. Porque não é a gente que escolhe, é a cultura e a sociedade e as leis que vão mudando. Se elas estão mudando, a gente tem que tentar lidar com a realidade atual, não como já foi um dia. Se a gente estiver aberto para isso também, isso ajuda bastante, porque às vezes a gente fica muito preso ao momento que era bom, que era melhor, que as coisas funcionavam de uma outra forma, que tinha uma organização, que as pessoas eram mais comprometidas, é uma série de coisas. Só que a história vai se modificando e se transformando. Se a gente não estiver atento a isso para tentar lidar e administrar, a gente vai sofrer e adoecer, como as meninas vêm aqui pontuando. Isso. Eu acho que é isso. Obrigada. Lembrando que, se vocês quiserem interagir conosco, fale conosco, @rededosaber.sp.gov.br. Esse assunto de comunicação dá brecha, né, enfim, abre um leque enorme para a gente poder discutir isso. A nossa videoconferência caminhou mais na questão mesmo de você internalizar isso, né, e de você, que a comunicação depende, é claro, das relações, né, das suas relações diárias, principalmente no trabalho. A gente vai fazer um intervalinho de 5 minutinhos, lembrando o pessoal das diretorias de ensino também, a gente está esperando aí para conversar um pouquinho e para que as trocas sejam mais intensas. Já já a gente está de volta. Então, gente, estamos de volta e agora a gente vai resgatar aquele vídeo que foi por engano no comecinho da videoconferência da nossa colega da Sul 2. Se o pessoal puder colocar para ver se a Adriana responde com mais clareza a questão dela. Olá, pessoal. Eu sou a Simone, facilitadora do POM da Sul 2, e eu gostaria de saber como podemos melhorar as relações interpessoais entre os servidores da rede estadual de ensino. Olá, Simone. Pronto. Olá, Simone. Eu acho que uma questão importante para melhorar as relações interpessoais, primeira questão, ter a percepção de si, ver como que é o seu funcionamento, os seus limites, como que você age nas diversas situações, principalmente nas situações de conflito e tensão, porque cada um tem uma forma muito particular de lidar com as situações e principalmente ter a percepção do outro, como que esse outro funciona, como que ele é na maioria das vezes, será que é o melhor momento de eu trazer uma questão para poder conversar e dialogar com ele, ou ela, né? Se for uma pessoa que de repente é uma pessoa mais difícil de lidar, deixe ela falar, porque às vezes tem pessoa que não escuta a gente, interrompe a gente, é agressivo, é impositivo e quer sempre colocar a sua opinião como a certa. Então deixa essa pessoa falar e aí aos poucos você vai inserindo aquilo que você pretende dialogar. Se ainda assim você não conseguir,
fala, olha, por favor, eu queria colocar essa situação, eu queria conversar isso, eu estou te ouvindo, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu pensei nessa situação, e ver se vocês juntos conseguem construir alguma situação que seja mais interessante para as duas partes. E como nós já abordamos aqui, o respeito e a ética é fundamental. E nós precisamos também sentir nesta situação de comunicação se aquilo que o outro está dizendo é exatamente o que eu estou compreendendo. Então, se alguém fala uma coisa e a gente entendeu mais ou menos, eu entendi mais ou menos, pergunta, não tenham vergonha. Acho que perguntar o que foi que a outra pessoa falou é fundamental. E escolher o melhor momento. Isso ajuda e facilita bastante nas relações interpessoais. Agora, chegou uma questão para a gente aqui, Adriana, que acho que tinha até um pouco a ver com o vídeo que você ia passar, que é sobre os ruídos de comunicação, né? Que eu entendo mais ou menos como uma coisa do telefone sem fio. Então, você está com uma informação aqui, você passa essa informação para determinada pessoa, aí vai indo. E quando chega, vai saber o nível de distorção que essa comunicação teve, né? Então, é interessante a sua pergunta, Érica, porque a partir dessa perspectiva teórica que eu acredito que vem da análise do discurso, de que a linguagem ela é construída na situação de comunicação, então, na verdade, não existe um ruído. Existe, às vezes, uma informação que ela foi distorcida, às vezes até pela minha própria falta de conhecimento ou de compreensão da situação. O telefone sem fio, por exemplo, o que acontece? Alguém fala uma informação que passa para o outro, e chega distorcido no final. Só que no telefone sem fio, eu não posso perguntar o que foi que o outro me disse. Do jeito que eu ouvi, compreendi, eu tenho que passar aquela informação e assim vai. Na situação de comunicação não existe isso. Se eu estou interagindo, o outro disse algo que eu não compreendi, eu preciso ter um aspecto que é fundamental, que é a humildade de falar que eu não entendi, que a pessoa poderia repetir, ou às vezes a pessoa fala uma palavra, traz um conceito que não é do meu dia a dia, que não é do meu cotidiano, e aí eu não pergunto e perco. Então, acho que isso é fundamental. Se a comunicação é construída na relação, então eu tenho que sempre estar ali intervindo e perguntando se é realmente aquilo. Porque às vezes alguém fala uma coisa e você fala, nossa, mas é impossível ser dessa forma, eu devo ter compreendido algo errado, mas eu fico com vergonha de perguntar. Então acho que a humildade ela é fundamental nessas situações de comunicação, porque o ruído só existe se alguém não falou, apesar de eu não partilhar desse conceito. Mas quando o ruído existe é porque alguém não compreendeu bem. Se alguém não compreendeu, então tem que voltar, ter o bom senso, ter humildade, mas será que é isso? Não precisa falar que não entendi, olha, é isso mesmo que você quis dizer? Então repete a partir do seu ponto de vista. Se não for aquilo, a pessoa vai reformular. Ah, não foi bem isso, ou não foi só isso, e vai fazer a complementação. Então acho que isso é fundamental. Pergunto. Isso ajuda nas relações e não ter um problema maior. Ótimo. Ou seja, a comunicação mesmo, né? Não ficar guardando para si. E é até importante eu perguntar e dar esse feedback também para a pessoa que falou, porque às vezes ela não sabe que a forma com que ela está falando aquilo não está sendo eficiente. Então é importante não só não ter vergonha, mas como falar para o outro isso. Porque é uma forma de você dar um retorno também, né? E o mais interessante, Amanda, é que dependendo de como a gente está falando, já que nós estávamos falando o tempo todo de relação interpessoal, se for alguém muito difícil, até complementando, Simone, cuidado. Lembra que quando as pessoas já são naturalmente mais difíceis, e eu também posso ser, então escolha o melhor momento, escolha as palavras mais suaves, que não vai agredir o outro, tenha cuidado com o tom de voz, pense no distanciamento, pense nos gestos, na forma como você vai conduzir. O outro dá pistas e dá sinais se ele está gostando ou não. Se eu estiver atenta em mim e no outro, isso já vai facilitar, sim, bastante nesta relação. Tendo cuidado, estar atento para essas situações já facilita bastante. Ótimo. Gente, a gente vai encerrar a nossa videoconferência. Eu queria passar a palavra agora para a Amanda, para as suas considerações finais. Amanda, muito obrigada, viu? Obrigada. Primeiro eu queria só agradecer o convite, agradecer a Érica, a Adriana, a Márcia. E assim, falar que esse processo de comunicação é um processo contínuo.
Então, talvez nessa campanha, a gente não vai conseguir na escola falar tudo o que a gente gostaria de falar para os servidores, mas já despertando esse olhar, acho que já vai ser de grande importância para todo mundo aí. Então, obrigado a todos. Obrigada. Márcia? Eu agradeço também a oportunidade, agradeço a todos pela presença, né, mesmo daí do outro lado. E, mais uma vez, eu espero que todo mundo participe da campanha de comunicação. Obrigada, Márcia. Adriana, muito obrigada, viu? Pela sua presença. Eu que queria agradecer pela oportunidade de estar podendo dividir com vocês reflexões sobre a situação de comunicação e queria dizer para você, servidor, se você tiver alguma dúvida, quiser contatar, falar comigo depois, tem o meu e-mail, fono.adrianaesteves@hotmail.com e tem também o meu contato telefônico. Vai ser um prazer estar conversando com vocês posteriormente, se de repente surgir uma dúvida, de algo que vocês não pensaram agora, eu estou aberta para a gente poder dialogar. Obrigada a você. Obrigada a você, Adriana. Agora eu vou falar um pouquinho com os nossos colegas das diretorias de ensino, o pessoal que está assistindo a gente, que eu tenho uns recadinhos para dar. Essa é a nossa última videoconferência desse ano, então lembrando a todos que precisam de material sobre qualidade de vida, as nossas videoconferências foram todas pautadas, todas focadas na relação do autocuidado, né? Na questão do autoconhecimento. Então tem muito material bacana no site da Rede do Saber. Se vocês procurarem lá no acervo da videoteca, vocês vão encontrar diversos temas, inclusive não só desse ano, mas videoconferências do ano passado. É só digitar o tema de interesse que vocês vão encontrar. Se tiverem alguma dificuldade, pode entrar comigo em contato comigo pelo Qualidade de Vida, que o e-mail é qualidade.vida@edunet.sp.gov.br. Queria conversar com os diretores de RH, se porventura não estiverem assistindo a videoconferência, se tiver o interlocutor CQV Prevenir aí nas diretorias de ensino, a gente está pedindo que vocês cuidem da comunicação, né? Façam esse link, sejam a nossa ponte aí nas diretorias de ensino. A gente sabe que a Secretaria da Educação são mais de 300 mil funcionários. Se a gente não se acertar na comunicação, fica muito difícil o trabalho. Então, essa é a nossa luta diária. E os diretores de RH são os nossos, a nossa ponte, são os nossos representantes aí nas diretorias de ensino. Por isso que a gente está pedindo uma maior proximidade com os interlocutores Prevenir CQV, para que as ações sejam mais efetivas e que as trocas sejam mais proveitosas, né? Outro recadinho que eu tenho que dar é sobre a intranet. Acho que todo mundo já está sabendo, né? Saiu também no portal da educação. É uma página individual do servidor. Posteriormente, haverá interação estilo rede social, Facebook. E lá que a gente acha todos os conteúdos pertinentes à secretaria de todas as coordenadorias. Então, é um canal que está sendo aprimorado. Ele foi agora lançado no final de agosto. Então, até com a ajuda de vocês, a gente pode ir melhorando. Então, é para vocês perceberem que a importância da comunicação, né, para que o trabalho seja mais efetivo. O endereço da intranet, o nosso colega vai colocar, é o www.intranet.educacau.sp.gov.br. Você pode acessar a qualquer momento. Você servidor, você tem o seu espaço onde você pode editar o seu perfil, colocar foto, assim todo mundo se conhece, conforme vai entrando, vai acessando a intranet, o povo vai se conhecendo melhor, né? Então esse era meu recadinho, gente. Muito obrigado por todo esse ano de encontro com vocês. O ano que vem a gente espera estar junto novamente. O Qualidade de Vida está sempre aberto para os servidores. Qualquer questão que seja, se não for da nossa competência, a gente tenta resolver, a gente tenta ir atrás, mas o que importa é a nossa proximidade com vocês. Um abraço fraterno para todo mundo e até mais.